Estudo Bíblico Números 26, versos 1 a 65, segundo o recenseamento nas planícies de Moabe. É interessante notar que, a despeito de toda a maldade e dureza de coração do povo, Deus o susteve e o multiplicou no deserto de maneira que a nova geração, mesmo depois da perda de 24.000, capítulo 25, verso 9, foi tão grande quanto aquela que pereceu no deserto. Nota homilética. O 26º capítulo nos ensina: 1. As consequências do pecado. O censo descrito no primeiro capítulo seria aplicável à entrada de Canaã, se não fosse o pecado que destruiu o povo que Deus estava para levar à herança prometida. 2. O novo começo. Seja nosso passado como for, devemos começar de novo, vencendo pela graça de Deus. 3. O Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. É uma consolação e uma alegria saber que nenhum de nós foi esquecido por Deus, cada um sendo registrado na sua presença. Salmo 87,6, Isaías 43,1, 49, de 15 e 16 e Lucas 10, verso 20. Verso 11. Mas os filhos de Coré não morreram. Devem ter obedecido a Moisés na última hora, fugindo do tabernáculo que seu pai e os rebeldes tinham construído. Capítulo 16, versos 26 e 27. E assim foram salvos, segundo a misericórdia de Deus para com todos os que se arrependem. Os filhos de Coré, apesar de serem excluídos do sacerdócio, entretanto ocuparam um lugar de destaque no santuário. Um deles foi Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel. 1 Crônicas 6, versos 33 a 38. Outros foram cantores e poetas que nos legaram salmos de grande inspiração, Salmo 84, 85 e 86. Nota homilética. Os nomes dos israelitas normalmente têm um significado claramente deduzível da própria língua hebraica, embora alguns sejam de difícil interpretação. Os nomes são criados de esperanças religiosas ou de acontecimentos dentro da vida da família ou de objetos comuns à vida da época. Os nomes dados nesse capítulo são de chefes de subfamílias dentro das tribos e têm os significados que se seguem. Verso 5. Enoque quer dizer dedicação, Palu, destacado. Verso 6. Esrom, moradia, Carme, viticultor. Verso 8, Eliabe, meu Deus é pai. Verso 9, Abirão, meu pai é exaltado. Verso 12, Jamim, mão direita, Jaquim, ele estabelecerá. Verso 13, Zerá, aurora, Saul, pedido. Verso 15, Zefon, atalaia, Ragi, festivo, Suni, quieto. Verso 16, Osni, meu ouvido, Eri, cuidadoso. Verso 17, Arode, jumento selvagem, Areli, heróico. Verso 20, Selá, petição, Pérez, rompimento, Zerá, aurora. Verso 21, Esrom, moradia, Ramul, poupado. Verso 23, Tola, minhoca, Puva, boca. Verso 24, Jazube, ele voltará, Sinrom, cauteloso. Verso 26, Sered, temor, Elon, terebinto, Jaleel, espera em Deus. 29, Maquir, vendido. 30, Gezer, Deus é socorro, Releque, porção. Verso 31, Asriel, fronteira de Deus. 32, Semida, fama da sabedoria, Éfer, poço.
33. Zelofeade, sombra do medo. 35. Sutela, plantio, Becker, camelo jovem, Taã, acampamento. 36. Herã, observador. 38. Bela, destruição. Airã, meu irmão é exaltado. 39. Sufã, serpente. Rufã, habitante da praia. 40. Ardê, corcundo. Naamã, agrado. 44. Imna, retém. Isvi, pacífico. Berias, proeminente. Verso 45. Malquiel, meu Deus é rei. 48. Jazeel, Deus distribui. Guni, colorido. 49. Gezer, forma. Silém, compensação. 51. Os contados dos filhos de Israel. Essa contagem que se faz dos homens capazes para a guerra acima de 20 anos de idade, devendo ser multiplicada por 4 para se incluir os velhos, as mulheres e as crianças, dando um número aproximadamente de 2.407.000 pessoas. Não se menciona os doentes e incapacitados, e é provável que a dieta e a maneira de vida ao ar livre fizeram com que a doença não fosse problema. Além disso, Deus se revelou como aquele que sara seu povo. Êxodo 15, 26. Verso 53. Segundo o censo. A finalidade do censo era a distribuição da terra prometida, além da preparação para a invasão. Verso 54. A herança haveria de ser de acordo com a necessidade e a capacidade de cada tribo. Assim é que Deus distribui os dons e as responsabilidades dentro da sua igreja. Êxodo 16, 18, Mateus 25, 15, Lucas 19, 17, 19 e 2 Coríntios 8, versos 13 a 15. Verso 55. Por sortes. Os israelitas lançavam sortes no intuito de saber a vontade de Deus por meios que o homem não podia controlar, como se lê em Provérbios 16, 33. Verso 61. Nota-se que os rebeldes também constam nessa lista como herdeiros legítimos que depois escolheram o caminho da perdição. Verso 62. Um mês para cima. As demais tribos foram contadas de 20 anos para cima. Deus aceita a dedicação das criancinhas. Verso 65. Morreriam. Refere-se a toda aquela geração incrédula e perversa que pereceu no deserto, sendo os únicos sobreviventes Josué e Calebe que confiaram no Senhor. Veja 14, verso 30.